E aí, Adilson, eu falo sempre para o povo: duvido que se fosse entrevista na Globo o povo atrasava. Duvido, sabe? Mas como é no canal do YouTube, daí os caras atrasam. Eu ando chateado com esses candidatos conservadores, viu, Adilson? Ontem eu já cancelei uma live com o Abud aqui por causa de também dessa questão de chegar atrasado. Hoje eu estava cancelando a sua, entendeu? Tudo bem com você, meu irmão? Bom dia, Alfredo. Bom dia, pessoal que está em casa. Na verdade, eu estou tentando entrar já faz uns 10 minutos. Não estava entrando. Sabe, eu mandei o É, link é é, complicado. Então é, vamos lá. pode até ver no seu WhatsApp. Eu mandei uma mensagem lá que eu tava tentando entrar, não consegui. Agora que entrou, falei, opa, agora sim. Toma aí. Sabe? Bom dia, Então pessoal. Bom dia, todo mundo que está em casa. Bom dia, vamos Alfredo. embora. Vambora. Você é um cara muito positivo nas suas lutas, nas suas demandas, nos perrengues que você enfrenta. E essa é É. uma característica sua ao longo da sua vida. Mas você não é apenas um advogado de uma causa, né, Adilson? Porque às vezes o cara chega e diz assim: não, o Adilson, o doutor Adilson é aquele que venceu o IPVA. Na verdade, as lutas do Adilson e de tantos outros conservadores não são pauta única. E é por isso que eu queria, Adilson, principalmente, que se fizesse um trabalho sério e efetivo em divulgar as muitas pautas. Depois que você falou conosco, explicou às pessoas por que, por exemplo, o IPVA é um imposto socialista, por que o IPTU é um imposto socialista e por que os conservadores devem e precisam votar contra eles, eu lhe pergunto, essa luta de ensinar as pessoas, doutor Adilson, de instruir as pessoas sobre o quanto o sentimento, a mão do Estado socialista já está em nossas vidas. Eu queria que você explicasse isso para que as pessoas entendessem. Porque quando você fala que o IPTU é um imposto socialista, na verdade, o IPTU é um aluguel de um imóvel teu que você paga para o Estado todo ano, para o município. Pode discorrer com toda tranquilidade essa situação, doutor Adilson. Alfredo, deixa eu explicar uma situação que o pessoal precisa compreender melhor, né? O que acontece? Teve uma outra entrevista que nós fizemos, acho que foi aqui com você mesmo, Alfredo, uns 2, 3 anos atrás, que eu estava explicando sobre a questão da ortoga ou onerosa, né? Que é uma taxa que se paga sobre a construção civil, tá? E também tem o ITBI, que é um imposto que você paga quando vai comprar um imóvel, né? O ITR, que é um imposto sobre o bem rural, o IPTU, e o IPVA, né? Naquela oportunidade da entrevista que eu falei sobre a autoagonerose alguns anos atrás, eu estava explicando o conhecimento, né, do pessoal da direita. O que aconteceu foi o seguinte: a esquerda ficou aqui no poder mais de 30 anos, atormentando a vida do brasileiro. Então, muita coisa que não é normal, o pessoal começou a achar que era normal, se acomodou. Não, isso é normal, isso é normal. Só que não é normal, porque lá fora, nos outros países, isso não acontece. Então, o povo brasileiro acabou se acostumando com uma situação achando que era normal. Então, aos poucos, né, a população foi acordando, foi percebendo, sabe aquela sensação que tem alguma coisa errada, mas as pessoas não sabem exatamente o que é? É o que está acontecendo com o povo brasileiro agora. Estou começando a compreender. Então, o pessoal está começando a entender o que é ser de direita. Então, a gente começa a classificar, né? Eu até falei isso nessa entrevista que eu dei alguns anos atrás, né? A classificar o conhecimento do conservador, do ativista de direita. Primeiro, aquele que tem uma noção, aquele que sabe que tem uma coisa errada, mas não sabe o que é. Aí vem uma classificação um pouco maior. O cara já sabe o que está errado. Pô, isso daqui está errado, isso daqui não está certo, isso daqui é coisa de esquerda. Né? Aí tem uma outra classificação. Esse é um conhecimento, tá, gente? É um conhecimento empírico, é um conhecimento da situação, do conhecimento apenas da realidade, tá? É um conhecimento empírico que a gente fala, né? Que é através das várias tentativas de tentar saber o que está acontecendo. Tá? Mas aí tem um outro conhecimento um pouco superior, que é conhecimento científico. É o cara que sabe o que está errado e sabe como resolver.
Para isso, o cara tem que ter uma noção muito séria, muito grande do que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Por exemplo, no Brasil, nós adotamos a escola keynesiana de economia. Quem é de direita defende a escola austríaca, ou a escola de Viena de economia. Agora, vai explicar isso para a população não tem a mínima ideia do que é isso. Por quê? Nós somos tão acostumados com a escola keynesiana que eles nem sabem o que é a escola austríaca. A escola austríaca, para vocês entenderem, é o seguinte: o que a escola austríaca defende? Menos Estado. O que a escola keynesiana defende? Mais Estado. A esquerda defende a escola keynesiana. Então, a economia brasileira, a economia no Brasil é baseada na escola keynesiana. Com mais Estado, o Estado se intervém, atormenta a vida do povo brasileiro, né? Com burocracia, com impostos. Então, o que aconteceu nos anos 90, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, tá? Os esquerdistas começaram a elaborar um monte de ideias e impostos, né, para poder arrecadar mais dinheiro, para poder saciar a ânsia deles de poder, né? Então vieram os impostos socialistas, copiados de países socialistas, né? Que é o IPTU, IPVA, esse tipo de imposto, porque é o imposto que para o Estado é como se o Estado fosse dono do bem, e a pessoa paga uma permissão para usar aquele bem. É o que acontece com o IPVA, por exemplo. O Estado se acha dono do carro, e a gente é obrigado a pagar todo mês esse imposto absurdo para o Estado, porque o Estado se acha dono do veículo. E pior, o IPVA é o mais injusto de todos, sabe por quê, gente? O IPVA e o IPTU, o ITR, são mais injustos, por quê? Porque além de você pagar para você usar uma coisa que é sua, o Estado vai e toma. O Estado toma se você não pagar. Esse é o pior de tudo. O IPVA, ele toma. O que está acontecendo no Brasil são dados impressionantes, tá? São dados oficiais do Detran. Eu levantei esses dados, são oficiais. Está lá, pode pesquisar, tá? Quase metade dos veículos estão com o IPVA atrasado. Sabe quantas pessoas isso representa só no estado de São Paulo? 30 milhões de pessoas. É óbvio que tem alguma coisa errada com esse imposto. Como é que tanta gente não consegue pagar esse imposto? Porque uma coisa é você pagar o imposto sobre um dinheiro que você recebe, tá? Um imposto sobre. Você recebeu tanto agora, você ganha um dinheirinho, vai lá e paga uma porcentagem sobre aquilo. Isso é um imposto, até de certa forma, um pouco justo, porque você recebeu, você paga uma parte. Outra coisa é você pagar o imposto sem ter recebido nada. Então, é isso que acontece com o IPVA. O IPVA é o seguinte: imposto sobre patrimônio, são impostos reais que a gente fala. Nós também conhecido como impostos socialistas. Você compra um carro, por exemplo, um ano, você dá uma situação um pouco melhor, está trabalhando, você consegue comprar um carro. Beleza. O ano que vem você passa uma dificuldade, fica doente, ou vem um lockdown, né? Ou você não consegue trabalhar e fica assim uma renda. Você tem que pagar o imposto do mesmo jeito. E aí, como é que fica? Aí você não consegue pagar. O que o Estado faz? Vai lá e toma o seu carro. Olha que absurdo. Isso é um absurdo. Não tem sentido esse tipo de coisa. Então, eu acho que é interessante as pessoas terem uma noção, né? Disso, né? Do que os ativistas de direita têm que defender. Todas as pautas da direita. Eu sempre falo isso, gente. Olha, eu sou a favor de todas as pautas da direita e contra todas as pautas da esquerda. Não tenha dúvida. Então, se a pauta é da direita, nós já temos esse conhecimento, nós temos que defender. Se a pauta é da esquerda e sabemos quais são as pautas, nós temos que ir contra ela. Então, eu defendo todas as pautas da direita. Agora, tem um detalhe. Aí vem aquele conhecimento que eu estava falando agora há pouco, do conhecimento científico. Não adianta só saber que, acho que tem uma coisa errada. Não, eu sou ativista da direita, eu acho que tem alguma coisa errada. Se o cara não souber como resolver, não adianta. O cara tem que ter o conhecimento científico para poder resolver. É o que eu estou explicando agora há pouco. Eu tenho esse conhecimento, por exemplo, do negócio do IPVA. É uma coisa concreta. Eu consegui, após 30 anos pagando essa porcaria desse IPVA, eu nunca paguei. Primeiro, eu nunca paguei IPVA na minha vida. Nunca. Eu me recuso a pagar. Nunca paguei, não pago e nunca vou pagar. Não vou pagar. Desde quando foi criado. Porque naquela época, quando foi criado, eu falei, eu não vou dar dinheiro para comunista. Eu me revoltei, falei, eu não vou dar dinheiro, não vou pagar IPVA. Eu nunca paguei. Nunca. Eu já perdi carros por causa disso. Já perdi. Falou para leilão. Só que o meu último carro que foi apreendido, eu entrei em educação novamente, e só que dessa vez eu consegui ganhar. Nós ganhamos. Então nós conseguimos derrubar o IPVA. Então é uma coisa concreta. Não estou apenas falando, eu sou de direita. Não, eu consegui realmente uma coisa concreta, coisa que nenhum outro tenha conseguido antes. Nunca, nenhum advogado conseguiu isso antes. Nunca conseguiram. É o primeiro caso no país de a gente conseguir. São 3 coisas que a gente conquistou. Primeiro, pagar o licenciamento separado. Tá? O que acontece no Brasil? Teoricamente, o carro não pode ser levado para apreensão se tiver com o licenciamento pago. Ótimo, legal, mas o problema é que ninguém consegue pagar separado. Esse é o problema, ninguém consegue pagar. Vai tentar pagar o licenciamento separado, não consegue, aparece lá todas as dívidas. Você vai no despachante, o despachante vai falar, não existe, não tem como, tem que pagar junto. Se por acaso a pessoa sem querer imprimiu e conseguiu pagar, não adianta, porque não vai entrar no sistema. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que a gente conseguiu vencer foi essa barreira. Conseguimos pagar o licenciamento separado e constar no sistema. A outra vitória foi direto lá do pátio. Mesma situação.
Eles não queriam liberar o carro de jeito nenhum porque não aparecia no sistema os outros tributos pagos, né? O IPVA, a advirativa. O que aparecia era só o licenciamento. Eles até estranharam como é que o licenciamento estava aparecendo ali. Aí eu mostrei, gente, vocês não estão entendendo, estou com uma ordem judicial. Está aqui, ó. Eu mostrei isso aqui para eles, para eliminar a sentença aqui, ó. Isso aqui é uma sentença, eliminar. E aqui, ó, o licenciamento. Isso aqui é o licenciamento, tá aqui, ó, escrito aqui, ó. Licenciamento por determinação judicial. Isso aqui é prova. Eu tô com o carro comigo. Isso aqui é concreto, isso é uma coisa concreta que eu consegui, eu vou levar para todos os brasileiros. Eu vou levar para o país inteiro isso aqui, tá? Eu vou entrar com um projeto de lei baseado nesse processo, porque o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos um insight. Percebemos que tinha uma coisa errada. Levantamos tudo desde 93, quando foi criado o VVA, e colocamos todas as teses. Eu chamei, inclusive, um outro advogado para me ajudar também, tá? Um rapaz novo, muito próximo a mim, e nós fizemos a 4 mãos. E dessa vez nós conseguimos derrubar o IPVA. Conseguimos pagar só o licenciamento e tirar o carro lá de dentro. Mas como é que a gente obteve isso? Com conhecimento técnico. Não adianta só achar que tem uma coisa errada ou saber o que está errado. Tem que saber como resolver. Esse é o maior problema dos ativistas de direita. Esse é o nosso maior problema dos ativistas de direita, é ficar batendo cabeça. Nossos ativistas de direita, às vezes, batem muita cabeça e não conseguem compreender. Gente, nós temos que tentar resolver. Nós temos que chegar realmente numa situação para poder resolver o que está errado. Então, esse conhecimento eu tenho e consegui provar agora. É o que eu estava falando para o Alfredo um tempo atrás, do IPTU, da autogonerosa. Tudo isso aí nós temos que derrubar. O IPVA é um exemplo, é o símbolo. O IPVA vai ser o primeiro imposto que nós vamos derrubar. O primeiro imposto criado por esses comunistas esquerdistas que nós vamos derrubar. Vai ser o primeiro. Depois do IPVA vai vir um efeito cascata. Vamos derrubar o IPTU, vamos derrubar o ITR, o ITBI, a autogonerosa, todos esses impostos, essas taxas, tributos sobre a propriedade. Vamos derrubar todos, porque não é correto cobrar nada sobre a propriedade. Porque quando você cobra alguma coisa sobre a propriedade, você não está levando em conta se a pessoa tem renda ou não. Então isso não é justo. Por exemplo, você vai comprar um imóvel, você tem que pagar um absurdo de ITBI. Pagar cartório, que é um absurdo também, sendo que poderia ser mais fácil registrar direto na prefeitura. Não, tem que pagar um absurdo para o cartório. É coisa de esquerdista. Uma escritura, hein, Adilson? Uma escritura custa 2, 3, 4, 5 mil. Para quem vai esse dinheiro? Até mais. Aqui em São Paulo, você fazer toda a papelada é uns 20 mil reais. Aqui em São Paulo. Não tem condição. A esquerda não entende que ela está encarecendo a vida das pessoas, porque quando você encarece um imóvel novo, você encarece um imóvel usado e encarece um aluguel. O aluguel quem paga é a população. O aluguel é caríssimo por causa da esquerda. Por isso que é caro o aluguel em São Paulo. Aliás, no país inteiro. Né? Aquela live que a gente fez da outorga onerosa, até hoje continua pingando. Às vezes 5, às vezes 10 acessos no dia, às vezes 1, às vezes passa alguns dias, mas sempre tem alguém... Porque aquela live lá ela foi muito reveladora, né, Adilson? De que essa luta contra os impostos socialistas é um desafio permanente. Aquela live... Pode falar, perdão. Não, eu falo claramente que existe uma necessidade de a gente... Lógico que lutar em defesa da família é fundamental, lutar contra a ideologia de gênero é importantíssimo, lutar contra o aborto nem me fala, mas isso são pautas de costumes, que nós também temos que fazer o enfrentamento. Mas nós temos que ter pautas efetivas desse enfrentamento no campo político e no campo econômico. Por exemplo, a questão do armamento já ficou claro para as pessoas. Mas o que o Fernando Henrique Cardoso fez, por exemplo, quando ele criou o IPVA? Ele, espertamente, né, Adilson, ele jogou umas merrecas para os municípios. O IPTU vai uma merreca lá para o município. Então, ou seja, eles autorizam a extorsão do Estado em nível nacional. Eu ainda espero que um dia nós tenhamos um primeiro prefeito conservador que apresente um projeto de lei pelo fim do IPTU. Eu esperava que, por exemplo, o Sebastião Melo, em Porto Alegre, fizesse um projeto, uma lei de extinção do IPTU. Eu tenho esse projeto de lei. Eu sei, Adilson, mas como é difícil, porque o IPTU é um imposto que bate muito na arrecadação municipal. Eu acho que a maior parte dele fica com o município, né?
Eu não sei qual é a divisão do bolo. Você tem ideia? Não tenho ideia, porque depende também do estatuto das cidades, depende de várias leis, né, estaduais, mas basicamente, eu não sei te dizer, não vou me atrever a falar o número, não vou ser correto. Eu acho que é interessante mencionar que do caso do IPTU, né, e da outorga onerosa, o que foi feito na época, né? Quando eles foram criados, né, todos esses impostos aí, eles foram acharam, né, os esquerdistas acharam que quem tem propriedade está muito bem de vida. E não é isso. Às vezes a pessoa herda, às vezes é da família, às vezes a pessoa junta dinheiro para poder comprar, né? E essa mentalidade equivocada da esquerda de querer taxar a propriedade é que nós temos que rebater, temos que lutar contra isso, né? Que nem você comentou agora, Alfredo, eu tenho o projeto de lei contra o IPTU, contra a outorga, contra o ITBI, contra o IPVA, tudo, eu tenho fundamentada, desde o princípio, né? Do como que tem que ser feito. Nós temos um problema no Congresso, lá, temos um problema que são duas situações. Uma é a lei de responsabilidade fiscal e a outra a reforma administrativa. O pessoal bate muito na tecla da reforma administrativa, mas se esquece da responsabilidade fiscal, porque você tem que, quando vai acabar com um imposto ou um tributo qualquer, você tem que mostrar outra fonte geradora, né? Nós temos que acabar com isso, porque como é que vai acabar com um, você vai ter que apresentar outro? Esse é o problema que o presidente Bolsonaro está tendo. Então nós temos que primeiro acabar com essa lei da responsabilidade fiscal. É a primeira coisa que temos que derrubar essa lei. Tá? Temos que tirar isso, porque nós temos que. O que a esquerda pensa é o seguinte: a esquerda acha que quanto mais pagar imposto, melhor. É por isso que eles colocaram esse monte de lei para amarrar. Nós que somos de direita, nós temos que lutar contra, nós temos que lutar a favor do Estado menor. Então nós temos que desemaranhar essas leis que atrapalham a vida do cidadão. E não é só a lei do imposto, mas a lei que segura esses impostos. Que nem, por exemplo, a lei da responsabilidade fiscal, a lei da reforma administrativa. Nós temos que mudar. O pessoal esquece da reforma administrativa, da reforma da lei da responsabilidade fiscal. Só fala da reforma administrativa, porque a reforma administrativa afeta diretamente os funcionários públicos, né? Agora, a responsabilidade fiscal afeta quem? Afeta o político, por isso que eles não falam muito, né? Então, nós temos que mudar essa lei aí para que os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais possam acabar com essas taxas absurdas e diminuir aos poucos. Hoje, se você tem uma arrecadação excedente, o ente público acaba jogando dinheiro fora com obras desnecessárias, ao invés de simplesmente diminuir a carga tributária, que seria o ideal, e voltar o dinheiro para a própria população. Porque uma coisa que o Estado faz que é errado, ele pega um dinheiro, e vai transferir para uma obra social. O problema é que metade desse dinheiro se perde na burocracia, na corrupção, nessa estrutura absurda que o Estado tem. Então nós temos que fazer o contrário, ao invés de tirar da população, deixa com a população. O ente privado sabe administrar melhor o dinheiro do que o ente público, não tenha dúvida. É o exemplo, por exemplo, de escolas privadas, escolas particulares, escolas públicas, escolas cívicos militares que está. Eu defendo muito a bandeira do VORST, né? O que é isso? Lá na Europa, nos Estados Unidos, é feito um cálculo, quanto custa um aluno da rede pública, né? E eles pagam tipo 80%, 90% desse custo em VORST, para a escola particular. Isso funciona lá fora. Por que aqui dentro do Brasil não funciona, não existe? Porque a esquerda não deixa. Já funcionou, Adilson. Já funcionou. Eu estudei. Eu lembro. Eu estudei. Meu pai e minha mãe não tinham. Eu fiz o ginásio agrícola Gastão Bragatti Lepage, que era público. Aí, quando foi para o segundo grau, na época, o que eu fui? Eu fui estudar numa escola particular, Escola Técnica Concórdia de Candelária. Eu não tinha condições, minha família não tinha condições de pagar a escola. Eu consegui, a minha mãe conseguiu, com o então deputado, acho que foi o Vitor Facione, ou com alguém próximo a ele, que eu tivesse um benefício desse voucher. Eu fiz os 3 anos na Escola Técnica lá de Concórdia de Candelária, graças ao voucher. Qual era a minha responsabilidade, Adilson? Era simplesmente não ser reprovado. Eu tinha uma bolsa. Eles chamavam na época bolsa de estudo, mas na verdade era um voucher, que a escola recebia um percentual. E eu tinha o mesmo tratamento dos outros alunos que pagavam a mensalidade e você podia estudar. Então, já foi uma ferramenta que já teve, Adilson, aqui no Brasil. E mais, para quem não sabe, e eu não sabia e fui pesquisar, o IPTU
um dispositivo que os comunistas colocaram na Constituição e que permite, é o imposto predial, imposto territorial, e é de regramento para os municípios. Esse dispositivo determina que os municípios possuem competência para instituir o imposto sobre a propriedade. E tomar a propriedade do cidadão, se precisar. Exatamente. Então é isso. É isso que acontece. Aqui em São Paulo nós temos o Jockey Club e tínhamos o Trote também. O Trote, nossa, o Trote era um lugar maravilhoso. E o Jockey Club também, o famoso Jockey Club, da Marginal Pinheiros. O absurdo de IPTU. O IPTU é absurdo, não tem condição de pagar aquele IPTU. O Estado foi lá, o município, a prefeitura foi lá e tomou o trote, gasta uma fortuna todo mês, gasta uma fortuna para manter aquela estrutura agora, né? Esse dinheiro, ao invés de gastar com essa estrutura, podia ser revertida para o cidadão e outras coisas, né? Mas não, preferiu tomar o trote acho que era uma família, não lembro mais qual era a história direito, tá? E a mesma coisa está acontecendo lá com o Jockey Club. Eu não sei se o Jockey Club já foi tomado ou não. Olha o absurdo. Para quê? Para quê? Para chegar e ter despesa para manter aquela estrutura. Por que não deixa com o ente privado? Não, tem que tomar. É a mentalidade comunista, a mentalidade socialista. Gente, o importante é o seguinte, Alfredo. Essas pautas da direita, boa parte do nosso pessoal, dos ativistas, sabem, tá? Tem conhecimento. A maioria não sabe como resolver. Isso é fato. Tá? Então, uma pequena parte sabe até como tem que ser resolvida, tá? As normas, as leis têm que ser mudadas. Agora, o problema é realmente se a pessoa realmente fez alguma coisa e tem realmente capacidade de fazer aquilo. Que nem, por exemplo, do PVA, que eu estava comentando agora há pouco, isso aqui é concreto. Isso aqui eu consegui. Há 30 anos que eu estava lutando com essa porcaria de PVA e ninguém havia conseguido isso. E eu consegui, tá aqui, ó. Tá aqui a prova. A sentença, o carro tá comigo. Isso aqui eu vou levar para tudo. Isso aqui é concreto. Isso aqui é uma primeira coisa. A primeira luta, a primeira batalha que nós vencemos contra essas porcarias de impostos socialistas, concreto, está aqui na minha mão. E eu vou passar isso para todo mundo. Eu vou acabar com a busca, com a apreensão de veículos no país inteiro por causa de documentos de IPVA. É só transformar esse processo num projeto de lei, que já está pronto o projeto de lei. O dia primeiro, sendo eleito, né? Tomara que eu consiga, tomara a Deus, eu vou entrar com o projeto de lei e vou brigar para ser aprovado, porque se Deus quiser também, boa parte dos candidatos da federal que vão ser de direita. Né? E vamos conseguir aprovar. E vão acabar com a apreensão. Então, a primeira coisa que tem que vencer. Primeiro, acabar com a apreensão de veículos por causa de documentos, por causa de PVA. Segunda coisa, acabar com o PVA de vez. Se a gente conseguir primeiro acabar com a apreensão, já resolve uma situação muito grave, que é o problema dos pátios. As pessoas têm um carro apreendido, né? Imagina só, metade dos carros, metade dos veículos, moto, caminhão, carro, estão com o PVA atrasado. Gente que trabalha com os veículos. Gente que trabalha. No dia que o meu carro foi apreendido, por exemplo, tinha um senhor lá com o carro cheio de mercadoria. Coitado, poxa, pelo amor de Deus, sou vendedor. O carro dele estava sendo levado embora, fiquei com dó dele. Até as polícias que estavam ali, eu tenho solidário com os policiais, que eles trabalham com isso, não é porque eles querem não, tá? Depois eu vou explicar isso. Estavam solidários com aquele senhor. O homem chorando no chão, as mercadorias tudo colocado no chão e ligando para as pessoas na família vir buscar o carro. Eu acho que eu até comentei isso com você, Alfredo, outra vez. Eu não peguei o telefone dele aquele dia. Se eu tivesse pego, eu tinha ajudado ele depois, né? E gente que trabalha com os veículos. Então, metade está com problema de documentos. Então, o que acaba acontecendo? Vai para o pátio, tá? O pátio, gente, é outro absurdo. Chega a ser mais caro que a própria dívida. Ninguém entende. Aliás, o pessoal tem uma suspeita aí, né, que existe uma coisa muito obscura por trás dos pátios. Foi inaugurado dezenas de pátios novos recentemente. O meu carro estava num pátio que tinha 4 meses e pouco. Lindo. O pátio era maravilhoso, lindo. O Estado trabalhando em prol do cidadão, né, para tomar o seu veículo. É um absurdo isso. Agora, o que está por trás desses pátios? É uma história muito esquisita. Existe até boato que tem um crime organizado por trás. Eu não sei se é verdade. Tá? Cabe ao Ministério Público tirar a bunda da cadeira e investigar esses pátios. Tá? Porque está muito estranha essa história dos pátios. Muito esquisita mesmo. Você olha aqueles pátios, aquele mar de carro, aquele mar de motos. Quantas pessoas de bem ali, gente? O cara não paga IPVA não é porque ele é bandido, não. Porque o cara não tem dinheiro para pagar. Os próprios policiais do trânsito sabem disso. A maioria dos policiais que trabalham no trânsito não gosta de trabalhar lá, porque eles sabem que estão atormentando a vida do cidadão de bem. Hoje, o cidadão de bem que está com o documento atrasado tem mais medo da blitz da polícia do que de bandido. Porque é mais fácil você perder o carro para o Estado do que para o bandido. Eu mesmo só tive um carro roubado na minha vida. Um carro. E eu estava perdendo um terceiro já.
Esses tempos para cá, desde quando eu comecei a falar da Vitória IPVA, muita gente me procurou, mas muita. Então o telefone não para, né? E teve um lá que falou também, nunca pagou IPVA na vida, nunca conseguiu pagar e já perdeu 3 carros, porque ele era vendedor. Ele trabalha, levanta o dinheiro, não consegue comprar o carro, depois ele passa uma situação ruim, não consegue pagar. Aí continua, vai embora, até que perde o carro de novo, aí ele entra, compra outro carro financiado e vai embora. Ele falou que nunca teve nenhum carro roubado, mas perdeu 3 para o Estado. Então tem uma coisa errada em cima desse imposto. Então é óbvio que tem uma coisa errada. E nós temos que acabar com essa palhaçada. Uma coisa é o seguinte: eu nunca paguei espontaneamente PVA, nunca. Como é que eu faço? Quando eu compro ou quando eu vendo o carro, desconta. Então por que o Estado não pode fazer a mesma coisa? Deixa o cidadão em paz com o carro dele. Na hora que o cara for comprar ou for vender, então desconta lá o PVA, os documentos, então, pelo menos isso, mas nem isso eles querem fazer. O que eles querem é tirar o veículo da pessoa para ir para o pátio, porque é lá no pátio que eles estão ganhando dinheiro, é lá no pátio que está o dinheiro. Porque é uma fortuna o pátio, chega a ser o valor chega a ser superior à própria dívida. Então, é óbvio que existe alguma coisa estranha por trás, tá? Então, não cabe a mim falar isso, é o Ministério Público que tem que investigar, e eles que respondem ao Ministério Público. Eu tenho certeza, no dia que começar a investigar isso aí, vai ter gente rodando. Tenho dúvida disso, tá? Mas não vou nem entrar nesse mérito, porque o meu mérito é outro. O meu mérito é pelas pessoas que estão sofrendo com essa porcaria desse imposto. As pessoas que perderam veículos, as pessoas que estão andando na rua com medo de perder veículo. Teve gente que me falou, senhoras, senhores, né, idosos, que tem medo de sair na rua com o carro, com medo da polícia. Não é com medo do bandido, não, com medo da polícia parar ele e perder o carro. Onde chegou o absurdo, a inversão de valores. Essa pandemia aí, esse lockdown, acaba prejudicando ainda mais, porque muitos comerciantes, muitos têm carro. Muitos têm um carrinho lá para levar mercadoria. A maioria está com o PVA atrasado. Não consegue pagar PVA por causa desse lockdown. E aí, vai tirar o carro da pessoa? O cara é bandido? Obviamente que não. O Estado está errado em fazer esse tipo de coisa. E eu estou aqui, ó. E com isso aqui, ó, eu vou parar com essa palhaçada de ficar tirando o carro das pessoas, cidadão do e-mail. Vou parar com isso. Eu vou transformar o processo em um projeto de lei. É o primeiro processo vitorioso no país. É o primeiro. Foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso no país. Desvincular o licenciamento, pagar o licenciamento separado e constar no sistema. E depois tirar o carro dentro do pátio. No dia que eu tirei o carro do pátio lá, a emoção foi muito grande. Tinha um pessoal lá bateu até palma. Eu fiquei emocionado quando vi meu carro saindo. Para vocês entenderem a história, vou falar do princípio. Quando eu cheguei lá no pátio, não queriam liberar. A advogada do pátio veio conversar comigo, falando que não tinha sentido, como é que constava no sistema. Aí o pessoal não queria pedir os documentos. Aí finalmente, aí até os policiais que estavam lá, tinha um pessoal que estava lá também, né? Falando que não, tem que tirar o carro, tá com ordem judicial, né? Aí trouxeram o carro para fora. Na hora que eu vi o carro, a emoção foi muito grande, porque eu não estava vendo só o meu carro, né, gente? Eu estava vendo também aquelas centenas de milhares de pessoas que estão sofrendo com a mesma coisa, do jeito que eu sofri. É a mesma coisa, mas eu estou sofrendo, perdendo um carro, perdendo um bem de família, perdendo um meio de transporte, perdendo até o meio de sustento, de trabalho. Tem muita gente que. Os feirantes, por exemplo, aqui em São Paulo, muitos feirantes não estão com o PVA em dia. Eles têm medo de andar com o carro. Teve um tempo aqui que o governador tentou tirar o CEAGESP, né, daqui de São Paulo e colocar em Cotia, né? O pessoal do sindicato dos feirantes estavam apavorados, porque se fosse para Cotia, iam ter que pegar a rodovia. A maioria dos feirantes, boa parte deles estão com o PVA atrasado, eles iam perder os caminhões. Aí foi uma briga enorme. Aí o presidente, graças a Deus, o presidente Bolsonaro, interviu aqui no CEAGESP e trocou lá a direção, colocou um policial militar para tomar conta, graças a Deus. E manteve o CEAGESP aqui. Os feirantes deram graças a Deus, não só pelo CEAGESP, mas pelo fato de não ter que ir para a estrada pegar Cotia, porque eles estão com o documento atrasado. Eles vão perder os caminhões. Olha o absurdo. Tá entendendo a situação, como é complicada? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero levar isso para todo mundo. Não é o que eu quero fazer. Não adianta só entrar com ações individuais, eu quero entrar com ação coletiva também, tá? Mas, primeira coisa, acho que o mais fácil, o mais rápido mesmo, gente, janeiro tá aí. Sendo eleito, ou entra com o projeto de lei, a gente consegue derrubar de vez essa palhaçada e nunca mais vai ter ninguém com aprendido por causa... detalhe, o pessoal fala, mas se o carro for roubado, foi aprendido. Não, gente, carro recuperado de furto vai para outro pátio, totalmente separado. Agora, os casos que estão apreendidos por causa de documentos, está indo tudo para esses pátios novos, dezenas de pátios novos. E tem a previsão pátios bonitos, né? Porque você paga. Lindos. Olha só, você paga uma sucessão de impostos, tributos. A gente pode aqui, você paga guincho. Você tem que pagar aí do guincho, né? Quando o seu carro é apreendido, você é o responsável por pagar o guincho.
você tem que pagar o pernoite, tem que pagar as taxas, quer dizer, tem muito dinheiro nisso. Adilson, eu assim, lógico que a gente tem aqui sempre o espaço aberto, mas é tão importante que a gente use a internet. Eu coloquei seu telefone aí, e eu vou dizer para as pessoas, nem tinha perguntado para ti se eu podia publicar, mas eu publiquei, Adilson, pelo seguinte: mandem mensagem, não esperem que ele atenda. É a mesma coisa que eu falo do Dr. Paulo Goiás. Mande mensagem. Isso. WhatsApp. O WhatsApp. Mande mensagem. Não mande mensagem de áudio, que é outro saco. Isso. Pelo amor de Deus, eu estou esperando o momento em que o WhatsApp acabe com isso. Desativar as mensagens de áudio. Eu não escuto mensagem de áudio. Aí tem a Nete Pizzimente, está aí. Eu adoro a Nete Pizzimente. Mas conheço. Troço para encher o saco, né? Quer dizer, a pessoa, em vez de o que ela podia mandar em 3 palavras, ela manda um áudio de 3 minutos. Eu não escuto áudio. Não adianta, não escuto áudio. O Alfredo, você é meio assim. Sou meio assim. Só que as pessoas sabem que eu não escuto áudio. Então, nós temos que ter essa alternativa. Eu sou louco, eu queria entender um lugar para desativar as mensagens de áudio. Entendeu? Olha aqui, ó. A Maria Marques falando aqui, ó. Paguei 350 de guincho, 580 de diária. Eles colam para ficar no mínimo 7 dias no pátio. Entendeu? Isso mesmo. Então, você observa, é muita pilantragem, Adilson. E lógico que eu tenho admiração por pessoas que lutam por coisas em benefício da sociedade, mas que lutem dentro de uma convicção. Por que eu gosto do Marcos Polon? Cara, você vai falar com o Marcos Polon, é um cara que tem um profundo conhecimento para defender a questão das armas. Você vai conversar com o Adilson tem conhecimento da questão do IPVA. O IPVA, IPTU, ITBI, tudo isso aí são impostos socialistas. Lembrando que, infelizmente, na verdade, eu fui pesquisar, o IPVA, acho que foi o IPVA, foi criado pelo Médici para arrumar as rodovias. Entendeu? Então, mas aí o tempo já está mudando, entendeu? Não tem mais a razão de você ter o IPVA. Caramba! Onde é que está essa situação do IPVA? O que você comentou agora é o seguinte, não é bem isso, tá? O IPVA foi criado em 93, né, pelo Itamar Franco. Na época o presidente era o Fernando Collor de Mello, ele renunciou, né? E quem veio, na verdade, criou o IPVA foi o Fernando Henrique e a patota deles, né, a trupe deles, né? Existia um outro projeto parecido com o IPVA dessa época do governo dos militares, né? Mas não é igual, é bem diferente. Era né? Isso, era apenas para poder pagar uma taxa. Taxa rodoviária única. Isso, só que não virou porque perceberam que não era correto. Tá? Aí o que fizeram? Falaram que era baseado nisso, mas não foi baseado nessa, porque a ideia era para substituir, inclusive, o pedágio. Na verdade, não foi baseado no TRU, né? Acho que era isso mesmo. Foi baseado no outro imposto que veio lá dos países socialistas. É que eles não queriam falar que era dos países socialistas. Eles falaram, foi baseado nesse daqui, que foi criado. Não, mentira! Foi criado na base de outros impostos que foram dos países antigos blocos socialistas. E detalhe, o IPVA não existe em quase nenhum outro país no planeta inteiro. Só um ou outro país tem um imposto parecido com esse. Porque esse imposto, ele não é calculado sobre o fato gerador, que o TRU era outra coisa, bem diferente. O IPVA ele devia ser calculado sobre o fato gerador da compra do veículo, né, uma base de cálculo do valor do veículo, mas foi feito de uma forma que você pagava de eterno e o brasileiro com a cara de otário fica pagando eternamente esse imposto, né? Aí quando chega não sei quantos anos, esqueci agora, depende do carro, o carro você pagou outro carro para o Estado, e aí? Você está pagando, na verdade, você é o aluguel pro carro, pro veículo, o carro não é seu, o carro é do Estado, é que nem o IPTU também.
É que nem essas taxas que queriam sobre a construção, sobre patrimônio, tudo que é taxa, tributo sobre patrimônio, que não leva em consideração se a pessoa tem ou não renda, é imposto socialista. Não tenha dúvida, porque o Estado se acha dono e você tem que pagar para poder usar. Porque, né, a outorga, por exemplo, é sobre a construção. Se você poder construir tantos metros, tem que pagar para o Estado. Isso acaba encarecendo o valor do imóvel. É um absurdo esse tipo de coisa. Por isso que eu insisto muito, gente. O importante é vocês terem noção dos candidatos de direita que vocês estão votando, porque hoje virou uma festa. Não, quero de direita, tá bom, quero de direita, tá, é de direita. Vamos começar a conversar sobre direita. O cara não conhece nada, não sabe nada. Então a pessoa tem que primeiro saber o que quer ser de direita, saber os princípios. Tá? Segundo, saber o que está errado e como resolver. Que nesse negócio do IPVA aqui eu consegui resolver. E aí? E não é só IPVA, não. IPVA é concreto. É concreto. Está aqui, ó, a sentença. Tem muitas outras coisas que nós podemos resolver que vai dar para resolver sim, só que ele precisa saber resolver. E isso é importante para vocês compreenderem. Eu sempre estive nos bastidores. Para vocês poderem entender, gente, eu cheguei a ajudar lá no PSL, na época que o Bolsonaro estava lá. Eu era voluntário, ajudava também alguns deputados também, era voluntário. Então, eu sugeria, gente, faz isso, faz aquilo. Eu estou há 38 anos lutando contra a esquerda, contra tudo que a esquerda fez de errado nesse país. Não é de agora, não. Não é de agora, faz muitos anos. Só que eu sempre estive nos bastidores. Eu tenho uma vida, tenho uma história. Eu não posso comentar toda a história agora, porque é complicado. Tá? Mas é muita coisa que eu já fiz contra a esquerda. Muita. Tem muito dedo meu lá, para derrubar as coisas que a esquerda fez. Né? Que nem a gente já comentou agora há pouco do CEAGESP, né? Muita gente não sabe. Mas o CEAGESP que aconteceu foi o seguinte: o pessoal do CEAGESP procurou a gente antes. Procurou a gente, e procurou. Eu e uma outra pessoa importante também que estava no PSL, nós fizemos um pequeno relatório e mandamos para o Bolsonaro. Chegou lá no Bolsonaro, ele mandou o pessoal investigar, fizeram um relatório mais aprimorado. Aí o Bolsonaro logo em seguida falou: eu vou para São Paulo, veio para São Paulo, derrubou o CEAGESP e colocou outro cara. É dedo nosso. A gente que fez isso. Nós que denunciamos o que estava acontecendo. Isso é só um dos exemplos. Teve muita coisa que a gente já fez, eu sempre nos bastidores ajudando. No CEAGESP quase ninguém sabe dessa história. Tá? Que foi, eles procuraram a gente, nós fizemos o primeiro relatório e mandamos para o Bolsonaro, para depois o Bolsonaro mandou o pessoal de assim fazer a investigação e fazer o dossiê completo e descobrir o que estava acontecendo lá. Tá? Nós levamos essa informação. Teve muitas outras coisas. Tá? Então, não é só falar que é ativista, falar que só ir na Paulista, ficar só nas redes sociais. Não adianta fazer só isso. Nós temos que arregaçar as mangas e ajudar o presidente Bolsonaro com medidas efetivas de verdade, fazer coisas realmente concretas. Isso que nós temos que fazer. E o povo brasileiro tem que parar de votar em candidato de esquerda. E parar de votar também em candidato que se fala que é de direita, nós sabemos quando não é. Isso é importante, você ter noção desse tipo de coisa. O que hoje em dia virou festa, né? Agora todos os partidos agora é de direita. É impressionante isso, cara. Um monte de gente fala que é de direita, mostrando que nunca foram. Tá? Eu posso falar muito bem quem são os ativistas de direita. Nós nos conhecemos aqui em São Paulo. Nós sabemos quem são e sabemos quem está vindo agora tentando vindo lá na onda, né? Que nem vinha na onda do Bolsonaro, agora estou tentando vir na onda da direita, né? E não é por aí. Quem é de direita realmente defende a iniciativa privada, defende o Estado menor, defende a redução da carga tributária, defende o Estado mais enxuto, defende a escola austríaca de economia, defende o CAC. O CAC é interessante, legítima defesa. São três coisas: legítima defesa pessoal, legítima defesa de terceiros e legítima defesa do patrimônio. Nós temos que brincar para essas três legítimas defesas. De patrimônio, por exemplo, é o que acontece com o MST quando invade uma fazenda. Legítima defesa de terceiro, quando você vê uma pessoa passando uma situação complicada, sendo assaltada ou sofrendo uma ameaça de morte, você pode defender ela também. O policial ele tem essas três regras, ele pode se utilizar dessas três regras, o cidadão comum não pode. O que hoje nós temos atualmente é só a legítima defesa pessoal. A de patrimônio e terceiro são os brigando, tem que brigar para ser instituída também. Isso é importante, quando a gente fala do CAC, o pessoal esquece de falar das três questões da legítima defesa: pessoal, de patrimônio e de terceiros. Né? A questão da polícia também, eu defendo muito melhores condições de trabalho para os servidores da segurança pública. Por exemplo, a Guarda Municipal não tem o mesmo poder de polícia que a Polícia Estadual, que a Polícia Militar, a Polícia Civil, não tem. Aí eles não têm a mesma. Se o policial metropolitano agir igual um policial militar, ele pode sofrer um processo muito grave. Então é complicado, nós temos que defender os nossos policiais. E nós temos que dar condições melhores para eles, salários melhores e também montar uma lei de legislação que os defenda também. A vida de policial também importa muito, muito.
Tá? Então, são questões que nós que somos de direita temos que defender. Tá? Mas não adianta só defender, nós temos que ter fatos concretos. Nós temos que mostrar realmente a ação, fazer coisas concretas que realmente beneficiam a população. Isso aqui é importante. Se não for concreto, não adianta ficar só com o discurso vazio. Não adianta. Isso eu acho que é muito importante frisar, né? Adilson, eu quero agora, várias pessoas ao longo da tua intervenção, e eu quero agradecer, elas fizeram perguntas. Então, enquanto você continua falando, e eu também falo sobre essa questão da escola austríaca, porque, na verdade, a escola austríaca ela é muito massacrada pela esquerda. A pessoa nem sabe o que é isso. Escola austríaca ou a escola de Viena. Ela é uma escola de pensamento econômico que enfatiza o poder de organização espontânea, por exemplo, do mecanismo de preço, ou seja, é o mercado que regula os preços. Cálculo econômico. É o cálculo econômico que a gente fala, do Mises. A escola austríaca afirma que a complexidade das escolhas humanas faz com que seja impossível a modelação matemática. Por que razão eu queria entender, se alguém me fala, um só país, Adilson, onde o planejamento econômico da esquerda funcionou? Eu não estou pedindo 10 países, Adilson, eu estou pedindo um só, meu caro Adilson. Nenhum. Um só. Karl Marx... Deixa eu falar um detalhe importante. Karl Marx foi um safado, porque o que ele falou? O Mises já desenvolveu a teoria do cálculo econômico antes mesmo de Karl Marx escrever o livro dele, O Capital. Então, Karl Marx, ou ele foi um ignorante, fingiu que não sabia, né? Ou ele realmente era um burro e não sabia. Porque o cálculo econômico defendido por Mises, que é da Escola Austríaca de Economia, fala exatamente disso, que a economia funciona, é a velha lei da oferta e a procura. O preço da mercadoria, na verdade, é como se fosse um código, como se fosse um valor. A gente vai trabalhar uma explicação muito técnica, não sei se nesse caso, aí se o pessoal vai entender isso. Mas o preço das mercadorias é como se fosse um código. É isso que vai determinar a necessidade de cada região. Aquele valor daquela mercadoria determina a região. Se o código for mais alto, o preço for mais alto, o empresário, o empreendedor que fornece mercadoria sabe que ele tem que vender ali, porque ali está precisando. O cálculo econômico é isso. O que acontece no socialismo é que você não tem esse cálculo econômico, porque os valores são todos iguais, então o cara não sabe. O burocrata socialista não sabe onde está precisando da mercadoria. É por isso que falta mercadoria nos países socialistas, nas gôndolas, porque ele não sabe onde tem que mandar. É exatamente isso. E principalmente uma questão, por exemplo, o cara está no ar-condicionado, ele não conhece o processo de produção do agro. Ele não sabe, por exemplo, agora tem a seca. Bom, mas a seca vai impactar só na colheita da safra anterior ou impacta na próxima safra? Na medida em que você tem um tempo de preparo da terra. Olha o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro se antecipou e foi lá ver a questão dos fertilizantes. Por quê? Porque ele foi alertado que o Brasil corria o risco de não ter fertilizantes para o campo. Então, olha, só para você ter uma ideia, Adilson. O Bolsonaro é espetacular. Cuba hoje produz menos açúcar do que em 1870. Que era quando ela estava em guerra. Cuba hoje não produz mais tabaco suficiente para fazer os charutos. Cuba está importando o charuto da República Dominicana e só colocando as anilhas. E nós tomamos fumo porque nós fizemos empréstimo tendo como garantia charuto que Cuba não produz mais. Em Cuba, eu faço todos os dias, Adilson, um noticiário chamado Notícias do Paraíso, às 7h30 da noite. Hoje vai ser 8h30 porque tem a live do presidente. Mas o que eu coloco lá no Notícias do Paraíso? Os absurdos. Por exemplo, lá em Cuba, você tem direito a ter determinada quantidade de animais na sua propriedade, boi. Se nascer um bezerro e você não noticiar imediatamente, o filho você não precisa registrar, mas o animal que nascer, você tem que registrar logo. E o fiscal passar na tua propriedade, porque são poucas, contar e faltar um boi, não adianta você dizer que morreu o boi. Porque se morreu o boi, você tem que entregar o boi morto para o Estado. Então, olha, são coisas assim tão absurdas do Estado socialista que é muito, muito completo e complexa. E eu quero agradecer ao Alexandre Garcia. Valeu, Alexandre Garcia, por mais fatos concretos e menos deputegues.
Vamos ver aqui. Até na sua defesa pessoal, você fica limitado a não melindrar classes mimimi e vira réu. Eu que eu diga. Todos os youtubers chamaram a Band de Band China. O único que foi processado e perdeu fui eu. E não é porque o meu advogado não era bom, meu advogado é excepcional. Mas vai lutar contra a Band como, né? Os pedágios é outro assalto. Eu penso o seguinte, termina com o IPVA, porque o papel do IPVA era exatamente quando foi criada a TRU lá atrás, era uma taxa rodoviária, entendeu? Vamos ver aqui, Adilson, obrigado. Está aí o número do Adilson, ó. Deixa eu ver, cadê? Está aí, Adilson Medeiros, 2038. Isso, então, deputado federal 2038, é fácil lembrar, viu, gente? 2038. Não venham mais me dizer, a Anete Pizimenti também é candidata a deputada federal conservadora. Nomes bons tem aos montes. E aquilo que eu sempre digo, não adianta votar só numa estrela e eleger uma estrela. Vamos pulverizar os votos, porque não adianta nada ter um deputado com você votar e ele ter 3 milhões de votos, porque ele vai levar um monte de sabujo que, de repente, não tenha nada a ver com a pauta que ele defende. Por favor, faça um corte dessa entrevista. Vou fazer, Verinha. A gente só sabe da escola austríaca por causa das redes sociais. Desculpa aí. Luciano Mazeu, olha só. Aí, eu não pensei que o Luciano fosse teu irmão, viu, Adilson? Um grande amigo, conheço ele. Eu sei, mas são parecidos, né? Lúcio Silva, Davi Viegas, o pedágio por si só já deveria... Exatamente. Ou você tem o IPVA ou você tem o pedágio. Avante Bolsonaro, Tereza, correto, Lúcia, apoiado, Verinha Alfredo faz um recorte, todo mundo querendo recorte. Vote deputado federal Adilson Medeiros, 20. 38. Charutos que estão devendo para nós, não tem mais produção agrícola. Alexandre, o candidato que derrubou, o Alexandre falando aqui, o candidato que derrubou o IPVA. Isso. 2038. Garantia de charutos, isso é um absurdo, né? Outra coisa, absurdo é pagar IPTU de terreno sem construção de imóvel. Mas, olha, lembre-se o seguinte, governo e China vivem do trabalho dos outros. Não é a China país, é a China quem, tá? O brasileiro levou fumo de Cuba, a parcela da polícia que fomenta o crime organizado é muito grande e ninguém tem coragem de falar nem pedir mais bem nas corregedorias. É muito difícil, né? Espero que o doutor Edilson seja eleito, o brasileiro, o IPTU da prefeitura, e geralmente o prefeito, aqui em Brasília, teve uma jogada, Adilson, fantástica do Caolho. Entendeu? O Adilson caiu agora, depois ele volta. Mas o Caolho falava o quê? O Caolho, ele baixou a ITBI lá para baixo até uma turma fazer a transferência dos imóveis. Quando a turma fez a transferência dos imóveis, aproveitou a bonança, que durou só 1 ou 2 ou 3 dias, no momento seguinte ele aumentou o ITBI lá para as cucuia, lá para as alturas de novo. Não sei se você escutou, Adilson. Caiu aqui, voltei. O governador aqui do DF, ele baixou a ITBI lá embaixo, botou lá embaixo. E aí a turma dele toda regularizou os documentos. No momento seguinte, ele triplicou o preço da ITBI. E aí o povo leva fumo e é muito grande. Adilson, eu tenho assim uma gratidão muito grande de, através das lives, das entrevistas, entrar em contato e conhecer muitos aspectos que no cotidiano a gente acaba não tendo possibilidade de interagir e descobrir, porque são muitas informações que rodam pelo número. Agora, esse negócio da CEAGESP gerou para o Bolsonaro, por exemplo,
um inimigo de morte, né? Que era um deputado que tinha o controle sobre a CEAGESP. Entendeu? Agora só, aqui, ó, a dona Verinha aqui falando. Tem um filho autista e fiquei sabendo que tem o direito à isenção do PVA. Seria só o IPVA? Olha, está aqui o telefone do doutor Adilson. Vou colocar aqui para vocês entrarem em contato. Mandem mensagem de texto. Entendeu? Mandem mensagem de texto. Alfredo, procede a informação até onde eu saiba, sim. O que não procede, e o Gustavo Gayer já se retratou, é a informação de que o IPEC funciona na mesma sede do Instituto Lula. Não, isso não é verdade. Cuba e Coreia do Norte são nações escravocratas. Caramba, são escravocratas, não tem direito. Olha só, aqui é a mesma coisa. Imposto de transferência de imóvel é um absurdo, coisa de comunista. Na França, as pessoas preferem perder muitas vezes o imóvel porque a taxa é tão grande que não tem como segurar. A rede de TV hoje, beleza. Parabéns a Dilson. Parabéns a Dilson pela explanação. Se cobra IPVA, não pode cobrar pedágio. Eu penso isso. Agora, as lutas do Adilson, como ele tem falado, não são lutas apenas, né, Adilson, pontuais e de agora. O cara está levando o tombo há muito tempo, está enfrentando essa... E o que eu acho importante... 38 anos. 38 anos lutando contra a esquerda. Entendeu? Adilson, até a eleição nós ainda voltaremos a falar, porque eu penso que essa tua bandeira... qual a diferença entre a escola austríaca e a de Chicago? Aí nós vamos para as questões conceituais de tributação e tudo. Quer falar alguma coisa, Adilson? Não, acho que não convém agora, porque é muito técnico. É muito longo. Isso aí é coisa que você tem que pesquisar muito, porque elas aparentam... Vou pegar o ponto básico, sabe? Diferença entre escola austríaca e de Chicago. São os chamados Chicago Boys, para quem nunca ouviu falar, né? A escola ela surgiu da mesma vertente. Ambas defendem ideologias liberais, mas a diferença entre elas está justamente no fato de a escola austríaca defende mais o liberalismo e debatia os princípios socialistas. A gente poderia dizer que a escola de Chicago seria mais ou menos um socialismo fabiano. Milton Friedman, né? Ele falava que não existe prato de comida de graça, né? É do neoliberalismo. O neoliberalismo, né, é um pouco mais social. O pessoal confunde, acha que neoliberalismo é mais liberal. Não é isso, gente, não é isso não. O neoliberalismo ele é um pouco mais voltado para questões sociais, entendeu? Quando o pessoal confunde muito, acho que você não chama que Milton Friedman era um capitalista, não é bem assim não, tá? Porque ele defende também questões sociais. Então, ele é o neoliberalismo, é o liberalismo, novo liberalismo defendendo pautas sociais. Então, não é tão de direita assim. Os neoliberais defendem a agenda da ONU 2030. Passa por aí. Isso, por aí. Né? Então não dá para explicar tudo agora, mas é mais ou menos isso. Na minha opinião, a escola austríaca dá de 10-0 em todas. Todos os países que adotaram a escola austríaca são muito bem sucedidos hoje, né? E nós tínhamos que simplesmente mudar a mentalidade. Mas a gente vai conseguir sim, vamos conseguir. A gente conhece aqui os Chicago Boys, foram os que influenciaram muito o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que no fortalecimento. Para você simplificar, os neoliberais dessa escola de Chicago seriam mais ou menos que nem os socialistas fabianos, seriam os socialistas fabianos mais envergonhados, entende? Nunca nem falar da escola de Chicago ou de Viena, era só liberalismo clássico e Keynes.
Claro que eles têm que deturpar tudo, né, Adilson? Adilson, aproveita para você fazer o encerramento, reiterar, porque depois, na hora que eu for fazer o corte, eu vou tirar exatamente essa parte das escolas para que fique centrado mais em cima da questão do debate, das tuas pautas específicas em termos concretos, e um termo concreto é IPVA, então eu queria que você repetisse e chamasse as pessoas a essa reflexão. Tá, para vocês compreenderem, gente. Eu sou contra o PVA, eu nunca paguei PVA na minha vida, me recuso a pagar e nunca vou pagar. Nunca paguei, eu sempre fui contra o PVA. E isso me custou alguns veículos da minha vida. Eu perdi alguns carros para o Estado, falando para leilão. Só que eu sempre tentei brigar, só que dessa vez, o último carro que foi apreendido, nós entramos com uma ação, eu e um outro advogado que eu chamei para me ajudar também, vou conversar, um rapaz novinho, muito próximo a mim, e nós entramos com a ação. Eu tive um insight, nós mudamos algumas coisas, fizemos uma pesquisa desde 93, e fizemos o processo. Demorou quase um mês para entrar com o processo, fizemos. E dessa vez a gente conseguiu ganhar, nós ganhamos, nós conseguimos tirar o carro de dentro do pátio sem pagar o IPVA, pagando só o licenciamento. Então foi uma briga. Nós conseguimos pagar o licenciamento separado, conseguimos fazer com que o licenciamento fosse registrado no sistema, não pagamos IPVA, não paguei a dívida, nada. Aí fui num pátio e consegui retirar o carro. Foi isso, resumidamente, é uma realização concreta, é uma coisa concreta. Nunca houve um ou outro advogado que tivesse anteriormente conseguido uma vitória como essa. Não é uma ação fácil, é complexa, não dá para simplesmente passar para outro advogado e falar, vou fazer, não adianta, porque existe ação judicial, administrativa, existem procedimentos. Muitos advogados me procuraram, perguntaram como é que faz, falaram, gente, eu não vou poder passar dessa forma, porque vocês vão acabar prejudicando seus clientes, o processo não é tão simples, então vamos fazer o seguinte, eu vou concentrar tudo com um único escritório, eles estão cuidando dessas ações. E eu pretendo levar para o Congresso. Eu vou entrar com uma PL baseada nesse processo. Eu vou derrubar de vez essa palhaçada de apreensão de veículos por causa de documentos. Porque a gente percebeu uma coisa importantíssima no que está acontecendo, e foi isso que a gente colocou no processo. Por isso que a gente obteve vitória. Nunca nenhum advogado conseguiu isso antes. 30 anos sem pagar IPVA, nunca aceitei pagar, e sempre lutei contra o IPVA, e dessa vez eu tive vitória e consegui, e é um fato concreto que vai beneficiar todos. Só em São Paulo são quase metade dos veículos estão com IPVA atrasado. Só em São Paulo são quase 30 milhões de pessoas. São 30 milhões de pessoas sofrendo com isso. Então nós vamos acabar com isso de vez. O Estado não vai mais roubar, não vai mais tomar o veículo, o bem da pessoa. De jeito nenhum, porque o que está acontecendo hoje é um absurdo. O Estado está roubando, está tomando o veículo da pessoa. E os policiais que trabalham com o trânsito sabem disso, não culpem os policiais, eles sabem muito bem o que está acontecendo, eles não concordam também com isso, eles trabalham porque são obrigados a trabalhar, porque o batalhão de trânsito está inchado, tá? Não era desse tamanho, estão mandando todos os policiais, um monte de policiais trabalhar lá, estão indo contra a vontade, eles sabem que estão perseguindo o cidadão de bem, tá? A pessoa não consegue comprar um carro, pagar a prestação, com medo de perder o veículo por causa de documentos, porque não consegue pagar, porque é caríssimo no Brasil. Então, eu consegui derrubar e vou levar isso para todo mundo. Lembre-se disso, gente. Vote em mim, candidato a deputado federal, Adilson 2038. É isso, esse é o meu número. Sou da base do partido da coligação do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro fez uma coligação, é PSC, PL, Republicanos e PTB. São os 4 partidos. Eu sou desses 4 partidos. É o partido da coligação do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, presidente, Tarcísio, governador, e Marcos Pontes, senador, e deputado federal, Adilson Medeiros, 2038. É isso. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Adilson. Eu vou fazer depois um recorte dessa live, porque eu acho que ela é fundamental. E agora eu quero chamar as pessoas, eu vou respeitosamente dar um abraço no Adilson, um abraço virtual e dispensar. Obrigado. Porque obrigado, agora, um abraço, Adilson. Adilson, até a próxima. Obrigado, pessoal. Você sabe que você voltará para conversar com a gente outra vez. Um abraço, Adilson. Abraço, Alfredo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.